A aula magna da Escola da Educação vai rolar na próxima semana, dia 29 de março, terça-feira, às 7h. O tema vai ser Guerra na Ucrânia, política das grandes potências e autodeterminação dos povos. A aula vai ser comandada pelo professor Itamar Siebert, que é professor do curso de História. Mas para falar do assunto, hoje está conosco aqui no Escolas do Conhecimento, direto da Escola de Educação, o professor Francisco Alfredo Braun Neto, mais conhecido como professor Chico Braun, coordenador do curso de História. Tudo bem, professor? Tudo bem, Lívia? Professor, vamos primeiro falar da importância dessa aula magna. Por que tem que ter uma aula magna para começar aí o semestre? A aula magna, né, é uma aula inaugural, então ela abre o semestre, né? As aulas começaram no dia 22 de fevereiro, nos cursos presenciais, mas essa aula ela abre o semestre, né? Abre os trabalhos do semestre, então é o que a gente costuma dizer, um ritual acadêmico, né? Para dar início, assim, fazer aquela abertura. E aí, na Escola de Educação, a gente pensou um tema, a gente conversou com o professor Itamar, que é professor de História Contemporânea, e aí ele nos propôs, por que não falar da Guerra da Ucrânia, que é um tema, né, tão emergente e necessário também, né? Sim, o tema é muito interessante. Eu só queria entender aqui, ó, a gente está falando do curso de História, mas a Escola de Educação tem outros cursos, né? Como é que um conflito ele pode influenciar a educação como um todo, né? Todos os cursos ali que são contemplados nessa aula. E essa é a ideia da Escola de Educação, né? Exatamente pegar um tema que é emergente. E aí também nós entramos na questão, né, Lívia, que é a forma como as informações elas aparecem muitas vezes, mas elas aparecem espalhadas, né, na rede, nos veículos de comunicação. Então é um momento da gente dar uma parada para pensar. Então o que é a Rússia hoje, como foi essa formação histórica da Rússia, desde a formação do Império Russo, a Revolução Socialista em 1917. Então o professor Itamar vai mostrar esse panorama para a gente e entrar na ideia do conflito, né? E isso tem uma importância não só para a área da educação, como para todas as áreas, né? E a educação sobretudo, porque nós temos que lembrar que independente do nosso aluno ser do curso de pedagogia, de letras, de matemática ou da música, seja licenciatura ou bacharelado em música, né? Ele precisa ter essa dimensão, né? O que nós temos que fazer é esse exercício de aprender a fazer uma leitura do cenário, sobretudo das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Esse mundo que nos cerca. Então, a leitura que a gente faz na Escola da Educação é um tanto essa, né? É a gente aprender a transformar, muitas vezes, o que é informação. Como é que a gente pode usar isso dentro do conhecimento? Como que também um professor de matemática pode, muitas vezes, abordar esse assunto dentro de uma aula, né, de matemática? Como a gente pode levar isso para a língua portuguesa, com as nossas crianças lá no ensino fundamental 1, né, do 1º ao 5º ano? Porque as crianças vêm e perguntam também, né? Claro, estão vendo na televisão, né, professora? Hoje o mundo é muito midiático, as crianças têm muito acesso. E tendo isso em vista, que a gente consome muita informação da TV e às vezes não sabe do contexto histórico. As crianças de hoje não viveram Segunda Guerra Mundial, não viveram Guerra Fria, né? Às vezes nem sabem o que é União Soviética, né? E como se deu essa desestruturação ali de quase um continente, né? Exato. Então, como é que a leitura do mundo contemporâneo para um educador é importante para que essas crianças que não viveram, e aí, porque ler ali automaticamente não fica na cabeça, como é que eles vão colocar isso em prática na aula? Dá para ajudar o educador ter essa visão? É importante ele ter essa visão para que a criança também cresça com esse senso crítico? Exatamente, é importante, sobretudo, né, ter uma noção básica, por exemplo, da memória mesmo, né? Porque isso faz parte da nossa memória, porque as coisas como acontecem de forma muito rápida no mundo que vivemos hoje, sobretudo, né, a gente até esquece às vezes. Por exemplo, né, eu vivi 1990, 91, né, então me recordo do fim da União Soviética, por exemplo. Mas a gente se esquece que quem nasceu em 1991 hoje já tem 30, 31 anos. É verdade, né? Então, é interessante a gente pensar isso, né? Porque assim, nós educadores, às vezes a gente esquece até nós, quem trabalha com história, por exemplo, esquece. Eu já fiz isso no passado, né? Falava para os alunos, lembra aquela novela? Daí, professor, mas passou há quanto tempo? 10 anos atrás, tá, mas a gente tem 12 professoras. Tinha 2 aninhos, não deu pra... Então, por exemplo, a gente chega hoje para, né, de modo geral, os nossos alunos na universidade que estão no primeiro período,
eles nasceram no começo dos anos 2000, né? Então, 2001... Nem impeachment eles viram, né, professor? Do Collor, aquela coisa... Nada. 2003. Então, nem o World Trade Center dá para falar. Vocês se lembram? Não, eles não vão lembrar. Eles nem tinham nascido. E é uma história recente, né? Para nós. Isso, exatamente. Né? E até mesmo assim, para a ciência histórica, vamos dizer assim, é muito recente. É o tempo que a gente chama até de tempo presente. Mas para um jovem que está entrando num curso de graduação com 18, 19 anos, ele não tem essa lembrança, né? Então, aí a importância de trabalhar, né, esses contextos e esses cenários para que eles entendam quais são os desdobramentos de uma guerra como da Ucrânia hoje, né? E deve ser... Eu estou conversando aqui com o professor Chico Brown, que é coordenador do curso de História, e vai rolar uma aula magna dia 29 de março, da Escola de Educação, que o tema é a guerra da Ucrânia. E a gente falando de história, a gente não percebe o quanto é importante trazer a história para outras áreas da educação, né? E é difícil para o professor colocar em prática isso, trazer... o professor de matemática, quantos espaço vai ganhar ali a União Soviética? Ele tem que ter esse conhecimento para poder trabalhar o conteúdo? Ah, sim. Mas é uma coisa que a gente vem avançando nos últimos 20, 25 anos na educação, que é desenvolver esse diálogo. E é o que a gente procura fazer na Escola de Educação, né? Inclusive nesses momentos. Porque, por exemplo, nós temos disciplinas na Escola de Educação como Laboratório de Ensino-Aprendizagem. Então, lá nós temos aluno de matemática, história, letras, pedagogia, todos juntos, porque é uma disciplina da licenciatura, né? Então, né, o que acontece? Então, nós temos, né, professores da pedagogia trabalhando um dos laboratórios, aí o outro tem professor do curso de história, tem professor do curso de matemática, e assim vai. Então, por quê? Exatamente para que os nossos alunos tenham esses olhares diferentes acerca do conhecimento e dos processos, por exemplo, ensino-aprendizagem. Então, a gente consegue, né, vem trabalhando essa ideia de trabalhar de forma mais interdisciplinar algumas disciplinas para que a gente construa essa ideia de um contexto, de um cenário mais amplo, né, para o educador hoje, por exemplo. Professor Chico Brown, claro que a aula magna é voltada para a escola de educação, mas o tema é um tema que hoje traz muita curiosidade, as pessoas querem saber mais, né? Hoje em dia a gente tem essa sede de informação, não quer ficar mais preso só àquilo que a gente ouve e é empurrado pra gente. Até pra saber por que tá acontecendo. A gente sabe que tá tendo a guerra, mas muita gente não sabe nem o porquê. Eu posso de outra escola participar? É aberto à comunidade? Sim. Como é que funciona a participação nessa aula magna? Está aberta à comunidade, né? Tanto os nossos alunos, como egressos, né? Alunos de pós-graduação e comunidade. Então, quando é comunidade, né? População em geral. Todo mundo. Né? Tá todo mundo convidado, né? Quem tiver interesse de saber um pouco mais e se inteirar um pouco desse contexto da guerra da Ucrânia, né? Um pouco da própria história ucraniana, um pouco da história russa, para se entender um pouco esse cenário, porque... Quem vier vai sair sabendo, professor, por que está acontecendo essa guerra, porque a gente fica meio nas mãos da mídia. Essa é a ideia. É mudar um pouquinho da ideia que a gente tem sobre do porquê está acontecendo. Exatamente. A ideia é mostrar um pouco o porquê que isso está acontecendo da forma como está acontecendo. Que bacana. Então, espero que seja um sucesso. Agradeço a sua presença aqui no Escolas do Conhecimento. Lembrando que a aula magna, que tem esse tema aí, Guerra na Ucrânia, Políticas das Grandes Potências e Autodeterminação dos Povos, acontece dia 29 de março, às 7 da noite. Mais uma vez, muito obrigada, Chico Brown. Eu que agradeço. Até a próxima, Escolas do Conhecimento.